Eu tenho um péssimo hábito de não andar com a minha Bíblia, só quando eu vou na igreja dos outros, que aí eu levo a Bíblia para não pensarem que eu não sou crente. Mas aqui mesmo é difícil eu trazer. E aí eu anotei tudo que eu vou falar no meu celular. Aí eu vou ficar olhando aqui direto. Primeiro eu queria falar que eu não sabia que não era para falar na ordem cronológica. Da reunião eu tinha entendido que vocês eram contra a ordem cronológica, porque ficava difícil de seguir se faltasse um cais. Aí eu vou falar primeiro, eu posso escolher quem eu quiser para falar. E eu escolhi. Eu escolhi Davi, pô, aí eu vou falar aqui. Meu tema era para falar sobre o medo de morrer. E, para começar, eu queria falar um pouco do contexto histórico do medo em nossa sociedade. E o medo está com a gente desde que a gente é gente. O jeito que a gente constrói cidades, o jeito que a gente constrói casas, é tudo baseado no nosso medo de alguma coisa. Nossas casas têm portão e tem muro porque a gente tem medo de ser assaltado. Nosso carro tem seguro porque a gente tem medo de alguém tomar da gente, entendeu? Tudo que a gente faz é baseado no medo. No passado, as cidades que tinham um exército mais forte eram as cidades que dominavam porque todo mundo tinha medo delas. Hoje ainda é meio assim, né? Ninguém arruma treta com a Coreia do Norte porque sabe que eles são potentes. Então as pessoas têm medo de mexer com eles e ter uma represália. Isso nos mostra que, de certo modo, nosso medo pode ser útil e positivo. Porque se nosso medo nos leva a ter mais cuidado, a ser mais zeloso com as coisas, ele é bom. Eu não volto para casa dirigindo a 120 por hora porque eu tenho medo de bater o carro e de morrer, pô. Graças a Deus eu tenho medo. Senão... E aí eu queria falar um pouco dos nossos medos e os medos que nós tivemos que encarar na nossa criação dos nossos pais, porque eu acho que contextualiza bem com o personagem que eu vou falar hoje. Nossos pais, eles nasceram a maioria, né? Não conheço o pai de todo mundo, mas a maioria de nossos pais nasceram num contexto de Brasil de ditadura militar. Então, eles foram criados numa linha dura, entendeu? Tudo era certo e não tinha meia palavra. Pô. Falou, não falou, tá errado. E eles, de certa forma, eles foram criados baseados em medo também, porque se eles erravam, a punição vinha na hora. Era 5 dedos na orelha, pô. Vacilou, apanha em casa, apanha na rua, você vai apanhar de qualquer jeito. E por isso, nossos pais, eles têm medo de errar, e por vezes, hoje, eu também acho que nossos pais têm medo de admitir que erram, em algumas vezes, sabe? E nós fomos criados com isso também. Ao mesmo tempo que eles têm a sensação de que eles foram criados assim, e muitos têm sucesso. Meu pai começou a trabalhar com 14 anos, em açougue, e com 18 anos ele passou no concurso e está aí até hoje. Então, na cabeça dele, deu tudo certo, sacou? Porque se ele foi criado de um jeito duro e deu certo, e ele apanhava e tudo, ele olha para mim e fala, pô, eu nunca bati nesse moleque, pô, por que ele está com essas frescuras? Entendeu? Ele não tem motivo nenhum para ter esses problemas. Pô. Na minha época era muito pior. E eles têm nostalgia, e isso é mostrado, acho que até na nossa cultura também. A gente olha para cinema e série e, pô, muita coisa com visual de anos 80 e 90, ou remetendo a filmes e séries que foram lançados nessa época. A gente já teve remake aí de Jurassic Park, de 1 milhão de filmes que foi bom naquela época e o pessoal tenta fazer de novo e não faz o mesmo sucesso, mas eles têm essa nostalgia de que no tempo deles foi bom. Então, se eles repetirem isso, hoje vai ser bom do mesmo jeito. E como isso nos afeta, né? A gente, por ter sido criado assim, muitos, principalmente eu acho que os pais, eu sou mais próximo, assim, afetivamente falando, sou mais próximo da minha mãe do que do meu pai. Meu pai é meu amigo de jogar bola, pô, não tá ligado, pô. De jogar bola, e eu dou carrinho nele, ele dá carrinho em mim, tudo na amizade, pô. Mas afetivamente eu sou mais próximo da minha mãe, porque meu pai sempre foi muito duro. E o que isso afeta a gente? A gente com pais duros, às vezes a gente fica desejoso de ter a aprovação deles, sabe? Porque parece que nunca tá bom para eles. A gente sempre quer dar mais, porque parece que a gente sempre pode dar mais. E não só com nossos pais, sabe? No contexto de escola também, às vezes a gente tem um professor que é duro e a gente tem o desejo de, pô, nunca tá bom, né? Eu vou ter que melhorar. E eu vejo Davi sendo criado dessa forma também. Ele era o menor dos filhos. No jantar, que era para ele receber a consagração de rei do profeta, ele não foi nem chamado. Pô. Ele estava lá, ele era o menor, ele não tinha porte de soldado, de guerreiro, ficou lá com as ovelhas largadas.
E eu falei do nosso contexto de sociedade, a gente teve uma pandemia aí que agravou tudo isso, né? A gente ficou um tempo isolado, todo mundo em casa, e tendo que conviver só com as pessoas de casa, praticamente, todo dia, por uns 2 anos. Davi vivia numa sociedade que eu acho que era pior ainda, porque era uma sociedade em guerra. Ou seja, você tinha. Israel estava em guerra com um monte de nação vizinha, então você tinha aquele medo de a qualquer momento você ter que ser chamado para ir para a batalha, você pode morrer, algum conhecido seu, algum familiar seu pode morrer, você pode conversar com ele num dia e no outro ele ser chamado para a batalha e você nunca mais vê ele. E eu acho que o contexto de pandemia também nos fez pensar um pouco sobre o medo de morrer, porque a gente, no geral, é muito jovem. E aí nossos medos são bobos, no geral. É tipo, será que eu vou conseguir estudar para passar naquela prova? Quando eu penso nisso, eu fico, caramba, isso é tão bobo, velho. Meu avô acabou de ter que fazer 2 pontes safena no coração para poder voltar a viver normalmente, sabe? Isso é muito mais complexo do que eu ter tempo para me organizar para estudar para uma prova. E quando eu penso nisso, às vezes eu olho que eu sou muito egoísta, pode ficar pensando que meus medos e meus problemas são gigantes, quando na verdade são pequenos. E para Deus ainda são nada. Mas o fato é que a pandemia nos fez pensar mais sobre esse medo de morrer. Talvez não tanto com a gente. Eu falo, eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de pegar Covid e ficar com alguma sequela. Por exemplo, se eu pego Covid e não posso mais jogar bola. Que tristeza. Mas a gente ficou com medo, talvez, de perder um avô, uma avó, um conhecido. Acho que todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, se não perdeu alguém, sabe? E isso fez a gente refletir um pouco sobre a morte e a possível chegada dela, mesmo que cedo, para a gente. Eu queria que alguém lesse, pô. Que alguém abrisse e lesse para nós 1 Samuel 16, do 11 ao 13. Isso, do 11 ao 13. Pô, a NVI, né, que nós estamos usando. Pode. É isso. É o que eu tinha falado, né, do jantar que deveria consagrar Davi, ele não foi convidado porque ele não era guerreiro. Então, aos olhos do pai dele, ele não poderia nem servir para ser cogitado rei. Ele não era uma opção. Eu penso que Davi também teve um contexto familiar, principalmente do pai dele, paterno, de meio que rejeição e de ele querer fazer as coisas para agradar o pai dele também, entende? E ainda assim, mesmo com tudo isso, com todo mundo olhando e rejeitando, Deus escolheu Davi para ser o cara que ia derrotar Golias e reinar sobre Israel, pô, e batalhar em várias guerras e ganhar um monte. E depois desse jantar, Davi foi ungido, né? E aí Saul chamou ele para trabalhar lá com ele, tocando harpa. E Golias desafia o povo de Israel, Davi vai lá e, pô, quem é esse cara aí que está falando? Não tenho medo dele, estou aqui em nome de Deus, foi lá e derrotou. E aí, Davi virou, pô, o LeBron James, né, pô? O cara ficou gigante, o cara que todo mundo tinha medo. Ele chegou lá todo franzino, sem lança, sem armadura, 5 pedras. Deu só uma e matou o cara. Ele ficou famoso e conhecido como guerreiro. E isso levou Saul a ter inveja de Davi. Quando Samuel foi ungir Davi, o Espírito do Senhor já tinha se retirado de Saul, né? Ele já estava doidão das ideias. Então, quando Davi passa a ser famoso e Saul passa a ver que o povo fez músicas e se empolgava com as vitórias de Davi, Saul ficou com inveja e no coração dele, ele sentiu vontade de matar Davi, para que ele continuasse sendo rei e tendo poder, mesmo que Deus já tivesse dito que ele não seria mais. Alguém pode ler agora 1 Samuel 18, do 10 ao 16?
Peraí, a gente vai ler outro texto agora. 1 Samuel 19, do 9 a 11. Outra pessoa pode ler aí, por favor? O que me chamou a atenção nesses textos, que tipo, eu nunca tinha prestado atenção antes, é que Deus é quem manda o espírito maligno para Saul ter vontade de matar Davi e tentar matar Davi 2 vezes. Isso me pega, mas guardem isso, eu vou lembrar isso lá na frente, vai. Agora vamos ler os Salmos 55, do 1 ao 5. Eu posso ler isso, vai. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Eu fico impressionado lendo isso também, porque lá atrás, a gente vai ler depois, no Salmo 34, Davi está todo confiante, o cara está grandão, entende? E o mesmo Davi que foi confiante para enfrentar Golias, porque ele sabia que estava indo em nome de Deus, é o Davi que está morrendo de medo agora de Saul ir atrás dele e matar ele. E o que eu falei antes, não é um problema a gente ter medo de morrer, porque é uma coisa que a gente sabe que a gente vai enfrentar, mas é uma coisa nova para todo mundo. A gente não sabe como é que é a passagem, como é que vai ser para chegar lá, se tem mesa de recepção, então a gente não sabe. Sabe se vai ter crachá com o nome, a gente sabe que vai acontecer e a gente vai estar lá. Mas não tem treino para isso, não tem como a gente fazer um intensivo de como vai ser a vida depois da morte. O que a gente faz é vir na igreja e viver em comunhão. A gente sabe que lá do céu a gente vai ter isso também. Mas até lá a gente não tem muito mais do que isso sobre treinar, sabe? E Davi tem esse medo. E é o que eu falei, no Salmo 34, Davi está muito diferente, confiante, e eu não sei como foram escritas a cronologia do Salmo, se é na ordem certa, porque no 34 ele está confiante, no 55 ele está com medo, e depois na frente ele está confiante de novo. Mas o fato é que o Davi, que foi Davi, teve medo de morrer, e nós também temos, e não tem problema, se isso não nos levar a ficar com essa ansiedade e pânico, sabe? Porque o medo de morrer, ele nos mostra em quem confiamos. A gente tem que confiar que o trabalho de Cristo na cruz, morrendo por nós, fazendo carne, morrendo por nós, ele é suficiente para nos dar paz com a nossa morte. Eu falei isso também, que acho que na nossa idade a gente não pensa muito em morrer, a gente não faz muito plano disso, né? Geralmente nossos planos são, eu vou fazer uma faculdade, vou terminar, ou então eu vou me casar, ou então, sei lá, eu quero passar num concurso, ou então eu vou jogar bola amanhã. Nossos planos são para o curto prazo, sabe? Ninguém se planeja ninguém na nossa idade se planeja achando que está perto de morrer. A gente realmente, em condições normais, nenhum de nós está nem na metade da vida ainda. A gente está muito novo. E, por vezes, nossa experiência com morte é de pessoas próximas a nós. Há uns 4 anos eu perdi minha avó. Minhas 2 avós foram muito presentes na minha criação. Teve uma pregação que o Davi fez na pandemia, de Sansão, que eu me vi muito como Sansão, porque na minha família, meu pai tem 7 irmãos. O irmão mais velho dele é casado com uma das 3 irmãs da minha mãe. Então, são 2 famílias grandes que acabam virando uma só. E eu fui o primeiro filho de todo mundo a nascer aí, entende? Então, quando eu nasci, era alegria, todo mundo queria estar comigo, eu era muito mimado. E minhas avós não eram diferentes, minhas avós até... Era uma semana antes da minha avó morrer, eu lembro de ir na casa dela, eu estava fazendo faculdade. Eu sempre saía da aula quarta e ia lá para casa dela, eu só avisava, voltou indo almoçar aí. E ela fazia almoço, fazia bolo, véio. Era uma alegria, do nada. Você chegava na casa dela, não tinha nada para comer. Eu, ia descansar à tarde, ela estava com um bolo pronto para mim. Eu não entendia como é que ela fazia tão rápido e ficava tão bom.
E é isso, eu sinto falta da minha avó. Sinto falta de que ela me veja hoje, sabe? Terminando a faculdade, já tendo terminado e vivendo minha vida e conseguindo conquistar as coisas. Mas o fato é que eu tenho certeza que onde minha avó está é muito melhor do que ela ter a sensação de compartilhar conquistas comigo, entende? Mas isso não me faz ter menos saudade dela e mesmo assim ter menos vontade de ver com ela. A gente tem medo de morrer também porque a gente tem medo de nos separar das pessoas que gostamos. Davi, ele, no medo dele de morrer, ele buscou um isolamento, né? Ele correu e foi se esconder para longe e ele tem um quadro que parece muito um quadro de pânico, né? Ele, no salmo que ele escreve, ele fala que a ansiedade está consumindo ele, que ele está mal. E o que eu consigo ver é que nós, assim como o Davi, quando a gente encara alguns medos nossos, principalmente quando são medos graves, assim, em algumas situações, a gente esquece em quem a gente deve confiar. A gente esquece que Davi esqueceu que o mesmo Deus que foi com ele quando ele teve que enfrentar Golias é o Deus que estava com ele quando Saul tentou matar. E eu falei lá atrás, que a gente leu, que foi Deus quem mandou o espírito maligno para Saul atacar Davi. A gente vive um tempo meio de um evangelho muito água com açúcar, né? De que Deus quer que você esteja bem e de que Deus não quer ver você mal. E, pô, aqui no caso Deus meio que tentou, Deus usou da raiva de Saul, e é claro que Saul é completamente responsável por isso também, ele queria matar Davi, mas Deus usou disso para provar Davi. Então, é complexo isso, mas o coração ruim de Saul, de alguma forma, abençoou Davi, sabe? E eu acho que isso Deus tem a nos dar também, que nossos medos, eles têm um propósito. Eles não são em vão, sabe? A gente ficar com medo, ou inseguro, ou ansioso, é parte do plano de Deus e Deus quer nos fazer mais confiantes nele. Porque se Saul não tentasse matar Davi, Davi não passaria por toda essa jornada do herói aí de correr e se isolar e voltar e ver, caramba, Deus é comigo mesmo, eu posso ficar numa boa. E depois de um tempo, Davi teve um entendimento do que fazer, que é meio que o que a gente faz quando é criança, né? Quando a gente é criança, quando a gente começa a dormir no quarto sozinho, pô, eu fui o primeiro dos filhos, eu falei, né? Eu fui o primeiro dos filhos de todo mundo. Então, quando eu nasci, pô, ninguém tinha dinheiro, todo mundo era quebrado. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei foi tipo com 12, 13 anos para Caldas Novas. Eu tenho uma prima hoje que ela tem 1 ano e ela viaja de avião, tá ligado? Então, quando eu nasci, meus pais moravam no barraco de fundo da casa do meu avô. Então, tipo, até uns 5, 6 anos, eu não tinha noção de que era um quarto e do que dormir sozinho, sacou? Eu sempre dormia com meus pais, então era muito de boa. Quando a gente se mudou, que a gente foi para uma casa nossa, que eu passei a dormir sozinho, eu tinha muito medo, eu tinha pesadelo direto. E aí eu tinha pesadelo, eu ia para onde? Eu ia para o quarto do meu pai. E Davi, ele tem esse entendimento quando ele se isola. Ele entende que ele tem que correr para Deus, porque Deus é quem pode resolver o medo e a ansiedade dele. E eu queria ler o Salmo 56, do 1 ao 3. 56, do 1 ao 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu acho que aqui Davi teve realmente um entendimento de que em toda situação, Deus estava no controle de tudo. Deus nunca deixou de ter o controle ou de fazer que os sofrimentos dele fossem em vão, sabe? E é isso, já estou acabando. Nossos medos, todos os nossos medos, inclusive o medo de morrer, devem ser tranquilizados ao entendermos que Deus tem o controle absoluto de tudo, que Ele planejou a nossa salvação e planejou nossas vidas antes da criação do mundo. Então, está tudo bem, porque está tudo no controle dEle. O que eu aprendo também é que todos os perigos, todos os medos, tudo tem propósito. A gente passa por coisas que a gente não entende, e às vezes a gente não vai nem entender, mas Deus tem um propósito nisso. Talvez Davi não tenha entendido que... Talvez não, com certeza ele não entendeu, que quando eu também não entenderia legal. Quando Saul tentou matar ele, estava no plano de Deus. Entende? Ele não... É difícil ter esse entendimento também. Mas a obra de Deus em nós, ela é muito maior do que qualquer medo que a gente possa ter. E eu queria ler 3 textos agora para dar uma fechada já. Que é Hebreus 2, 14 e 15 primeiro.
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Todo mundo tem medo de morrer porque Deus não nos criou para morrer, né? No plano inicial de Deus, nós não teríamos pecado e não teríamos que sofrer a morte. E a gente vê refletido também na cultura, Indiana Jones, Star Wars. Quantos filmes tem aí que falam de imortalidade, que a gente busca por isso? E Jesus nos salvou da morte, se fazendo carne e vindo morrer pelos nossos pecados. É isso que esse texto fala, né? A gente não precisa ter medo da morte, porque a obra de Cristo foi completa, a gente pode confiar nisso, a gente pode crer nisso. O próximo texto é Filipenses 1, do 20 ao 24. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Esse é o entendimento que a gente deve ter. E enquanto a gente está aqui, a nossa vida e o nosso prazer tem que estar nisso aqui, nessas reuniões, na comunhão que a gente tem com o corpo de Cristo. E quando chegar a hora da gente morrer, é lucro. A gente está indo encontrar com o nosso Salvador. É tranquilidade, entende? A gente não deve ter medo disso. O último texto é Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E é isso. Nosso medo é porque é muito autoexplicativo. Nosso medo não pode se comparar com o que nos espera na vida eterna. A gente deve ser tranquilo quando a morrer. E eu gosto de olhar a nossa situação, quando a gente está muito preocupado com coisas daqui, com a situação de Noé. Quando eu passei por Noé, naquele rolê da Bíblia 365, de ler tudo, eu falho muitas vezes, mas eu tento acompanhar quando dá. Quando eu li Noé, eu fiquei na dúvida se eu confiaria em Deus daquele tanto, sabe? Porque Deus falou, Noé, tudo isso aí que você conhece, que você está vendo, vai acabar, pô. Faz uma arca aí que eu vou salvar tu e tua família, mas o resto tudo vai acabar. E hoje a gente tem esse mesmo entendimento, que esse mundo aí todo vai acabar, pô. Deus vai destruir tudo isso aí quando ele voltar, não vai sobrar estrutura nenhuma. Então a gente não tem que se apegar a essas coisas, não tem que se apegar e ficar ansioso com nada, entende? Com emprego, nem com faculdade, nem com nada. Porque tudo isso é terreno. A gente tem que ir estudar e ir atrás dessas coisas, mas não pode ser o nosso foco e não pode tirar a nossa paz. Porque Deus cuida de nós em tudo.